No que diz respeito à nossa percepção do sagrado, como nós percebemos, como nós interpretamos a divindade? É da mesma forma? Sempre foi assim? A divindade já possuiu outras leituras diferentes da que possui hoje? Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Saber e Luz. O nosso canal tem uma proposta espiritualista, universalista. Nossos vídeos estão sempre trabalhando diferentes temas à luz dessas obras espiritualistas que nos convidam à reflexão, ao mergulho mais profundo nesses saberes antigos e também nos convidam à modificação dos nossos velhos hábitos para que possamos cultivar as virtudes e provocarmos assim a nossa melhoria, a nossa reforma íntima. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e, como em todos os vídeos, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Nós observamos pelas estatísticas do YouTube que o nosso canal é visto por uma maioria de pessoas que não estão inscritas aqui. Então, eu faço esse convite, se inscreva aqui no nosso canal, nos dê essa força para que o nosso canal continue a crescer cada vez mais. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, outros amigos, que você sabe que também se interessam por esse tipo de temática. Lembre de curtir o nosso vídeo, isso também é super importante para que o YouTube compreenda ele como um vídeo válido e distribua para mais pessoas. Também temos uma loja com estampas que nós desenhamos para camisetas, canecas, bottoms. Se você quiser, você pode visitar para conhecer lá o nosso trabalho. O link vai estar aqui na descrição. Nossos episódios não estão disponíveis apenas no YouTube, também podem ser encontrados no Spotify. Então lá você vai poder acompanhá-los tanto quanto o vídeo, como um podcast. Para quem preferir apenas a captação do áudio, temos essa possibilidade também. Amigos, esse é um assunto que começamos hoje, pegando o link do vídeo da terça-feira, que foi um vídeo extra, falando sobre essa questão da divindade. Um assunto extremamente interessante para nós que nos debruçamos sobre essas obras, que tentamos sempre entender esse lado sobrenatural, se é que podemos botar assim, né? Esse lado diferente da vida, o que nos é invisível aos cinco sentidos, e a deidade. Como percebemos a divindade? Alguns estudos indicam que a maneira como nós entendemos a divindade hoje não era a maneira como os povos antigos entendiam. E por povos antigos eu estou me referindo aos primeiros povoados humanos, lá nas épocas primitivas mesmo, quando nós ainda éramos coletores e precisávamos ficar nos deslocando de região para região. A nossa capacidade de conhecimento naquela época ainda era muito reduzida, mas já éramos sensíveis às questões que a natureza traz. Então, como falamos no vídeo anterior, aquela coisa de nos surpreendermos, né, com o maravilhoso e o assustador que a natureza pode ser, com tempestades, raios, trovões, ventanias, esse tipo de coisa. Então já identificávamos aí um poder superior, alguma coisa que deve ser entendida, respeitada, talvez cultuada, e começávamos a tentar entender essas questões todas. O que nós percebemos dessas sociedades do passado, as sociedades naquele período ali que nós entendemos como pré-história? Para esses povos, o sagrado era interpretado, era lido de uma maneira diferente de como nós percebemos hoje. Eles já trabalhavam com algo que, na nossa interpretação de hoje, tem um aspecto artístico, como pequenas esculturas, estatuetas, e elas eram sempre representações de figuras femininas. Com muita frequência, essas figuras tinham seios largos, o, o quadril e o ventre grandes também, mostrando ali uma simbologia, uma representação de fartura e fertilidade. Um dos exemplos mais marcantes que nós temos de trabalho nesse sentido é a Vênus de Willendorf. Então, vou pedir para o Anderson que possa compartilhar conosco aqui a
imagem dela é uma escultura super antiga e data desse período. Os estudos indicam que ela foi esculpida mais ou menos entre 28.000 e 25.000 anos atrás, no chamado do período paleolítico. Então olhem que interessante, a divindade sendo vista e interpretada ali como mulher. Por que será que os povos antigos traziam essa leitura? O que os estudos e as pesquisas indicam é que naquela época havia essa percepção, como nós falamos, da fertilidade, e são as mulheres que geram a vida em seu ventre. E naquela época também havia uma falta de conhecimento de como é que isso se dá, como é que novos seres são gerados. Não havia ainda o estudo para se compreender o ato sexual como sendo necessário para que a vida venha a ser gerada ali no ventre. Então, havia uma percepção sagrada e até mágica dessa gravidez. A mulher, por algum motivo que eles não compreendiam, tinha o seu ventre ficava mais largo, ficava cheio, em algum momento ela dava à luz a um novo ser, a um ser humano. Então havia ali toda uma questão de devoção, de beleza, de magia mesmo, da forma como eles percebiam aquilo. E o próprio fato da terra também ser fecunda e gerar vida, gerar alimentos que poderiam ser coletados e aproveitados. Então, em algum ponto, a própria terra passou a ser compreendida como uma divindade. Então, nós tínhamos essa leitura da vida. Deus, portanto, se tivesse que ter um sexo, seria mulher, porque, afinal de contas, ele é um grande útero cósmico que nos gerou a todos. Vocês compreendem que é uma leitura muito bonita, muito suave, muito gentil desse Deus criador que nos criou a tudo e a todos. Em algum ponto, os povoados humanos vão crescendo, vão se tornando mais numerosos, passam a ficar fixos em determinados pontos, deixam de ser nômades e começam a surgir alguns conflitos entre esses povos. E nesses conflitos, os homens acabam saindo para guerras que duram um longo período e começam a perceber, entre outros fatores, que quando eles estão distantes, as mulheres não engravidam. Então notam que tem uma participação ali. E aí começa a haver uma troca de poder. Aquele poder que era atribuído ao feminino, a esse lado sagrado da vida, passou a ser direcionado para eles, e aí começa-se todo aquele movimento de patriarcado, todas essas questões um pouco mais complexas que nós percebemos, ligadas também a um movimento que promovia guerras, violências, esse tipo de coisa. Então, naturalmente, essa divindade passa por uma transformação, uma nova leitura, já que o poder masculino se mostrava ali muito intenso, um poder de força bruta, então passou-se a ver esse Deus como um homem. E aí nós temos todas aquelas representações antigas de Deus como um senhor, de cabelos e barbas brancas, ditando regras e tal. Temos até uma leitura, se nós formos para os livros do Velho Testamento, de Deus enquanto o Senhor dos Exércitos. Olha só como é que se conecta com a ideia das guerras, das lutas, sempre essa coisa muito violenta da briga dos povos, um povo contra o outro. Isso funcionava para aqueles povos nessa época. Até que, em algum momento, há um pouco mais de 2.000 anos atrás, Jesus nasce no nosso mundo. E ele começa a lidar com o povo hebreu, ali onde ele nasceu, e ele começa a trazer uma nova leitura da divindade. Ele não discute com a questão de um Deus Pai, mas ele tenta propor uma nova forma de perceber. Aliás, né, como nós falamos, eles não viam Deus como Pai, eles viam Deus como Senhor dos Exércitos. Ele é que traz essa leitura. Não, Deus é Pai. Deus é nosso Pai. E ele foi o primeiro a trazer uma leitura nesse sentido, de um pai e, portanto, um pai no bom sentido, um pai acolhedor, amoroso, que deseja o bem aos seus filhos.
Isso era uma coisa muito nova para a época. Então nós precisamos de algum tempo para irmos nos acostumando com esse Deus. Lógico que cada povo, cada época vai se adaptando de uma forma, muitos continuaram vendo Deus como um senhor de exércitos, e mesmo hoje em dia, no século XXI, ainda tem pessoas que veem Deus como um ser punitivo, falam: "Ah, porque Deus castiga, Deus vai te punir de alguma forma". Isso está muito ligado àquela leitura do Velho Testamento. É bem diferente do Deus que Jesus nos propôs. Então, por um bom tempo, nós ficamos com essa leitura de Deus enquanto um pai amoroso, até que ali no século XIX, no ano de 1857, Kardec lança o primeiro livro do Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos. E ele começa com a pergunta número um, que é justamente falando sobre Deus, quando ele coloca: "Que é Deus?". E já começa de uma maneira muito interessante. Não sei dizer se em outros idiomas a pergunta também é posta dessa maneira, mas em português fica muito interessante, que Kardec já pergunta de uma maneira, deixando claro que ele não está perguntando quem é Deus, porque isso poderia passar a ideia de que ele pensa que Deus é uma pessoa, ou o que é Deus, que Deus seria uma coisa. Não, que é Deus? Bem desprendido de qualquer forma, né? Nós já percebemos isso na sua pergunta. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que interessante essa apresentação de Deus. Não é uma pessoa. Deus nos ama, cuida de nós, que somos seus filhos sem dúvida, mas ele não é uma pessoa. Então, nós já temos aqui o início de uma nova leitura de Deus. Ele não tem um rosto, ele não é humano. Então, ele não pode ser percebido da maneira como nós entendemos os seres. Ele está além disso. E aí, dentro dessa nova leitura de Deus, o que que nós percebemos? Conforme os povos vão caminhando e vão se desenvolvendo a sua psique, a sua maneira de pensar e sentir o mundo, eles vão conseguindo observar determinados aspectos da divindade e vão percebendo ela de uma outra maneira. Então, não é que seja errado percebermos Deus como um homem, como uma mulher, não é isso. Mas a nossa maneira de perceber Deus fala muito mais de nós do que da divindade. Segundo os estudos espiritualistas, Deus é. Ele existe de todo sempre. Então ele é totalmente perfeito em todos os seus atributos e ele não muda. Ele não muda. Ele é da mesma maneira sempre. O que muda é a maneira como nós o percebemos, a leitura que nós fazemos de Deus. E conforme vamos caminhando através das múltiplas reencarnações, vamos tendo novas percepções da divindade, novos ângulos, novas maneiras de pensarmos sobre Deus. Isso é sempre muito interessante. Todos nós estamos em fase de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Ainda não estamos no chamado estado de perfeição, estamos bastante longe disso. Então, não há necessidade de entrarmos em atrito uns com os outros, no sentido de: "Ah, a minha maneira de perceber Deus é a certa e a sua não é". Não, não nos cabe, nós não estamos em posição de julgar a ninguém. Cada um vai perceber, vai sentir Deus, vai, com todo respeito, experimentar Deus, dentro das suas possibilidades, dentro do que faz sentido para a sua vivência, para a sua caminhada, e é muito bonito que possa ser assim. Que possamos ter essa liberdade de tentar cada vez mais e melhor compreender o divino. Trazemos aqui uma leitura falando sobre isso, sobre essa questão de Deus ser imutável, embora mude a nossa maneira de percebê-lo, no livro O Evangelho à Luz do Cosmo, livro do Espírito Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais, onde ele nos coloca da seguinte maneira: sem dúvida, embora se modifique a sonoridade da palavra Deus, a qual varia conforme a língua de cada povo ou raça, jamais se altera a essência de sua natureza infinita ou a unidade de sua criação.
Então, nos lembrando isso de que Deus é imutável, nós é que vamos mudando a nossa maneira de entendê-lo. Assim como não modifica a intimidade e o perfume de uma flor, embora a sua designação varie conforme o nome de cada povo. Então, cada povo pode ter um nome diferente para designar uma determinada flor, mas a flor continua sendo a mesma, com as suas características, suas cores, o seu perfume. Nós é que vamos modificando a nossa maneira de entender e de interpretar a divindade ao longo do tempo. Obrigado, amigos, por terem ficado conosco aqui em mais um vídeo. Esse é um assunto bastante interessante, a maneira como nós sentimos, como nós percebemos a divindade. Deixe algum comentário aqui, conta pra gente as suas experiências, como é que você percebe Deus ou os deuses, porque também tem essa leitura, né, da divindade enquanto divindades. Como é que você percebe isso? O que que você pode compartilhar conosco dentro dessa temática? Fiquem bem, amigos, fiquem em paz e até semana que vem.